Muito bem, hoje eu estou aqui gravando essa aula para vocês para fazer uma análise da série da Netflix sobre a que se chama Adolescência. Não sei se vocês assistiram, mas quero dar aqui a minha análise pessoal sobre essa série. Para isso, vou contextualizar. Se você não assistiu a série ainda e não quer spoiler, pule essa parte. Mas a série se trata de um assassinato cometido por Jamie Miller, isso mesmo, o nome do garotinho. Ele tem 13 anos e ele assassina uma garota da sua escola. E a série, ela vai acontecendo como se a gente fosse testemunha de tudo aquilo que está acontecendo, porque a narrativa, ela foi feita para que você se sinta lá vivenciando toda essa situação. Tem muita gente falando da questão da misoginia, da masculinidade tóxica. O meu ponto de vista é completamente diferente sobre isso. Para mim, o que deixa claro nessa série que ela foi baseada em fatos reais, no sentido em outros, né, em vários fatos reais, em casos policiais, não é um único fato real, segundo os autores, né, o diretor do filme, mas essa série ela traz um alerta sobre pais bonzinhos e omissos e sobre a tragédia que tem acontecido com os nossos filhos que usam as redes sociais sem a nossa supervisão. Então eu quero trazer sobre esse ponto de vista. Então, a omissão parental, né? Sobre um dos pais, ali fala de pais ausentes emocionalmente. A gente entende isso tanto na análise que a psicóloga faz da personalidade dele, como também na parte dos pais, que é a última parte, que é a parte que eu mais chorei. Eu fiquei extremamente emocionada e mexida com o sentimento dos pais, tentando entender, né, aquele acontecimento, que na visão deles eles foram bons pais, mas na verdade, se a gente analisar todo o contexto, eles são os pais bonzinhos, omissos. Nós não estamos na vida dos nossos filhos para sermos os amigos. Os amigos dos nossos filhos têm muitos, mas pai e mãe só tem um pai e uma mãe. E nós precisamos ocupar com muita força, demarcar esse território da nossa autoridade perante os nossos filhos. Durante um tempo, na minha parentalidade, eu fiquei um pouco perdida, né? Estudando muito sobre a disciplina positiva, e hoje em dia eu falo dela com muita cautela, porque a disciplina positiva ela foi completamente distorcida e hoje na sociedade atual ela é vista como deixe o filho fazer o que quiser. E eu acho que a permissividade ela é ainda mais tóxica. Eu sempre falei que ela é tão tóxica quanto, mas eu mudei de opinião. Ela é ainda mais tóxica do que o autoritarismo. Eu acho que a permissividade ela constrói seres humanos fracos emocionalmente para lidarem com as frustrações da vida. Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza é que nessa vida nós vamos passar por muitas coisas difíceis. Não tem como viver a existência terrena sem passar por situações de dificuldade, sem passar por frustrações, sem levar muito não na cara. E quando a gente cria filhos em que a gente permite, em que a gente faz com que eles passem muito menos por frustrações e a gente está o tempo todo ali adulando aquela criança, né? Ressignificando aquilo, deixando um mundo muito cor-de-rosa para ela, aí o impacto vem na adolescência e essa criança ela não tem estrutura emocional para lidar com a vida real. Então, muito cuidado com isso. Isso foi uma coisa que me trouxe muito da série, sabe, gente? Uma pergunta muito reflexiva que me veio aqui, que eu coloquei nessa aula, né? Será que você já percebeu momentos em que a ausência de limites na sua casa ou na de alguém próxima gera consequências negativas? Vocês sabem que todos os livros que eu tô lendo e os livros que são bons, que fazem muito sentido, eu meio que caso por um momento com eles, né? Então, nesse momento, eu tô casada com a 12 regras para a vida do Jordan Peterson. E a quarta regra diz o seguinte: não deixe que os seus filhos façam coisas que fará com que você deixe de gostar deles. E o que eu tô encantada é que ele faz uma análise de que a nossa parentalidade, ela precisa ir de acordo com
temperamento do nosso filho. Não dá pra eu, Aline, que sou mãe de 3, mãe do Levi, mãe da Lavínia, mãe do Luca, usar as mesmas técnicas de parentalidade. Com a Lavínia, minha filha do meio, eu tenho que ser extremamente mais firme. Ela foi uma criança que ela vivenciou coisas na parentalidade que eu nunca precisei fazer com o Levi. E que eu provavelmente não precisarei fazer com o Luca, porque ela é uma criança, uma adolescente extremamente colérica. Ela é puro fogo, tá? É como se a maior parte do temperamento dela fosse colérico. Isso é ruim? Não. É só a lente que ela veio. Mas eu preciso mostrar pra ela que não dá pra ela passar por cima das pessoas pra conseguir o que ela quer. Que não dá pra ela usar técnicas manipuladoras. Não tô falando que ela é assim, tá? Mas essa é a tendência de alguém extremamente colérico que não está maduro. Então eu preciso trazer essa maturidade para ela, essa visão para ela, com o quê? Com autoridade, firmeza e gentileza, que é aquele mantra que eu falo para vocês. Agora, o Levi ele é extremamente sensível e emocional. Ele já é um filho que eu preciso desenvolver a minha parentalidade muito mais no diálogo, na conversa, no entendimento de que as emoções que ele está sentindo. Então é completamente diferente as minhas técnicas de parentalidade. Mas se eu não sei disso, eu boto os dois numa caixa, eu vou ser tão firme com o Levi como eu sou com a Lavínia, ou eu vou ser tão mole com a Lavínia como eu sou com o Levi, vai dar errado. Percebe que entender os nossos filhos da lente que eles vieram ajuda a gente a sermos mais compassivos. Nesse livro que eu achei genial, que o Jordan Peterson diz, que é: use a menor força necessária sendo compassivos. A gente precisa ser compassivos com os nossos filhos. Aqueles momentos que a gente grita, que a gente surta, que a gente dá uns tapas, né, que a gente é extremamente agressivo, isso não é parentalidade. Porque se a gente está saindo do nosso centro emocional e acha que isso é correção, não é. Os nossos filhos estão vendo a gente com uma autoridade muito fraca. Porque a autoridade ela é baseada nas virtudes, é naquilo que eu sou como pessoa. E se eu não me melhoro como pessoa, não tem como eu exercer uma parentalidade, uma autoridade em que o meu filho tem respeito, mas principalmente a admiração por quem eu sou. E às vezes as coisas que eu enxergo nos meus filhos são espelho de coisas que eu enxergo em mim, mas não consigo entender que aquilo é sobre mim, não sobre ele. Então, ser pai e mãe é muito difícil. Ser pai e mãe envolve muito trabalho. Mas quanto mais consciência eu tenho disso, mais consciente é a minha parentalidade. E o que fica muito claro nessa série é da omissão dos pais, do desentendimento de que os pais achavam que essa criança estava isolada no seu quarto, ela estava em segurança. Inclusive, quando ele cometeu o assassinato, os pais achavam que ele estava no quarto e ele não estava. Isso mostra o quê? Omissão. A gente não pode deixar os nossos filhos usarem as redes sociais sem a nossa intervenção, sem os nossos diálogos, sem a gente ver aquilo que eles estão vendo, que eles estão postando, que eles estão fazendo nas redes sociais. Deixar um filho no celular, nas redes sociais, sem nenhum acesso, sem entender o que eles estão vendo, é como pegar o seu filho e colocar lá na Avenida Paulista 1h da manhã sozinho. É como pegar e ir para o fundo do mar, lá para a profundeza do mar, dentro de um barco, jogar o seu filho sem salva-vidas, sem ir embora. E a gente faz isso porque isso está naturalizado na nossa sociedade. Ah, mas está no celular, pelo menos está quieto. Não, gente. Né? Tem um livro maravilhoso, inclusive tem um texto que chama Os Filhos do Quarto. A gente precisa estar atento, né? O quanto que os nossos filhos estão se isolando, porque as redes sociais são extremamente tóxicas. Eu trabalho com as redes sociais, eu sou uma produtora de conteúdo nas redes sociais e muitas vezes eu preciso fazer um detox. Porque quando eu percebo que eu tô vivendo a minha vida através dos posts e dos stories que eu tô fazendo, eu mesma paro tudo, né? Fico um dia inteiro sem postar. Minha equipe quase surta. Eles falam: Aline, você não pode fazer isso, mas eu faço pela minha própria saúde mental. Eu não sigo ninguém. Eu Aline, adulta, 42 anos, eu não sigo pessoas que eu sinto inveja. Eu não sigo pessoas que eu me comparo. Aliás, eu sigo pouquíssimas pessoas. Né? Vocês que são meus alunos, a maioria eu não sigo, mas por quê? Porque a comparação, ela já me machucou, de falar assim: puxa, essa pessoa começou comigo, ela tá muito melhor do que eu. Nossa, essa pessoa tá num corpo incrível, né? Tô nesse processo de emagrecimento. Não, pra quê? Isso é tóxico, isso machuca a gente emocionalmente. Isso que eu tenho 42 anos de idade, eu tomo cuidado com isso. Ainda mais os nossos filhos, que estão numa fase que eles estão construindo a sua identidade.
a adolescência ela não dura para sempre. Eu sempre falo isso. A adolescência ela é uma ponte entre a infância e a vida adulta. Seu filho não vai ser assim para sempre, sabe? Mas você precisa com que essa ponte ela tenha estrutura. Quando os nossos filhos se tornam adolescentes, inclusive vocês estão vendo muito isso na pré-adolescência, eles começam a questionar e de certa forma, repelir tudo aquilo que é valor pra gente. Por quê? Porque eles estão num processo de individuação, eles estão começando a se validar enquanto seres humanos. Isso é natural, isso é importante. Só que eles precisam disso com a gente ali. O cérebro de um ser humano, ele só fica realmente terminado, o terceiro andar, que eu chamo, com 24 anos de idade. Então, com 24 anos de idade, a gente... Massa cerebral mesmo, sinapses, neurônios, a gente consegue, então, ter empatia, autocontrole, só com 24 anos de idade. Então, até 24 anos de idade, a gente tem muito trabalho. Não digam, eu escuto muito isso, eu acho uma insanidade. Os pais dizerem, agora ele já tem 15 anos, eu não vou ficar falando. Falem, façam o papel de vocês, não sejam omissos. Porque quando a gente é omisso, aí... esquece, aí tem uma grande chance de dar errado. Se a gente é presente, atento, consciente, já tem uma grande chance de dar errado, porque olha o mundo como é que tá lá fora, gente. Olha como as coisas estão lá fora, as coisas estão completamente sem limites. As pessoas estão completamente no hedonismo. Agora eu tô falando certo, porque o Will me corrigiu. Eu falava hedonismo, né? Vício de linguagem, mas hedonismo. O que é o hedonismo? Eu faço o que eu quero, não existem regras, eu sou um ser humano livre. E se você acha, se você acredita nessa ladainha, você está no lugar errado, porque aqui a gente não acredita nisso. Aqui a gente acredita que nós, enquanto seres humanos, precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que é difícil. Aqui, quando eu trabalho com as mulheres, quando eu trabalho com as mães, eu digo, não use o mantra, né? Use o mantra, não sou preguiçosa, porque a preguiça é um vício da nossa sociedade. É isso que está nos adoecendo, é isso que está nos engordando, é isso que está nos tornando pessoas burras. Nós somos uma sociedade que desaprendeu a pensar, que desaprendeu, que está sendo manipulada como gado. E isso a gente não pode querer para os nossos filhos. Então a gente sim precisa estarmos atentos, precisamos ser conscientes, entendendo que o mundo lá fora está muito difícil, que não tem limites demarcados, que eles vão conviver com colegas, com amigos, com pessoas que vão estar no trabalho deles, na escola deles, que não tem nenhuma regra, que vem dessa concepção hedonista de que tudo pode. Só que isso é extremamente tóxico. E nós precisamos demarcar o nosso território quanto autoridade na vida dos nossos filhos. Isso é essencial, gente, tá? Então, isso é muito importante falar, que foi uma análise que eu fiz dessa série. Também o uso de tela sem supervisão, como eu fiz, né? Os conflitos geracionais. Por exemplo, a série deixa muito claro que, por exemplo, eu, Aline... muitas alunas eu respondo com um coraçãozinho amarelo. Na série, cada coraçãozinho, a cor do coração, ele envolve uma percepção, sabe? O coração amarelo é estou afim, eu não lembro exatamente o que quer dizer cada símbolo, mas é explicado na série que o filho do investigador traz isso para o investigador que achava que eram só emojis. Né? Mas todos os emojis eles têm uma linguagem simbólica por trás, vista pelos adolescentes. Muitas vezes a bolha dos adultos não tem conhecimento disso. E eu presenciei isso numa situação que a minha filha estava com um laço de cabelo no braço, no pulso. Só que eu tinha falado com uma criança, um adolescente que eu atendo, e ele tinha me explicado que ele estava com um lacinho do cabelo dele no braço, e chegou uma menina e falou se ele queria, enfim, né, com ela. E ele ficou muito assustado, ele me contou isso na terapia, e aí eu fui pesquisar, fui procurar saber, e aí tem um símbolo entre os adolescentes desse laço no braço. Falei, filha, você sabia disso? Ela falou, não, mãe, não sabia. E eu falei, então você não use mais esse laço no braço, de jeito nenhum. Você guarda no bolso, né? Porque às vezes a menina amarra o cabelo e sei lá, bota aqui no braço para depois amarrar. Eu mesma faço isso. Mas isso é uma simbologia entre os adolescentes. Então nós, pais, precisamos estar atentos a isso.
A gente precisa ver as redes sociais dos nossos filhos. Meu filho Levi, ele tem 18 anos. A rede social dele fica conectada aqui no meu computador. Eu vejo que ele fala no WhatsApp, eu vejo que ele fala no direct do Instagram e muitas coisas eu fico chocada. Eu já recebi aqui fotos de meninas, né, que mandaram para ele e eu fiquei completamente assim horrorizada. Eu precisei de alguns dias, né, para me acalmar, para tentar entender esse contexto com o Will, para que a gente chamasse ele e conversasse. Mas as meninas, sim, existem meninas que mandam fotos completamente nuas para os adolescentes. E a gente precisa saber disso. A gente não pode viver no mundo de Poliana e achar assim, ah, isso nunca vai acontecer com meu filho. Ah, acontece. E a gente precisa estar ali de uma forma a orientar, a dizer assim, olha filho, é isso, 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 isso. Isso aí pode virar um processo contra você, ou isso que essa menina está fazendo é uma falta completa de autoestima, de autoamor por si própria. Né? Não queira uma pessoa dessa na sua vida e a gente precisa estar ali para orientar, para dizer, para colocar limites. Mas como é que a gente sabe disso? Se a gente tiver acesso. Essa história de crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos que usam celular com senha é absurdo. A gente precisa ter acesso. E seu filho só coloca senha, você dá um celular para ele e você permite tudo aquilo que seu filho faz. Não adianta vir com essa historinha, Aline, mas o que eu falo? Se o seu filho faz, é porque você permite. Em algum momento, você foi omisso de permitir aquilo. Então, não permita. Se você vai dar um celular para sua criança, se ela é pequena, se ela ainda não é um adolescente, vamos colocar ali na segunda fase da adolescência, que já tem um pouco mais de bom senso, um pouco mais de discernimento, se ela é uma criança de 11, 12, 13, 14, 15 anos, não dê um celular com senha. Tenha acesso ao que ela posta, ao que ela vê e como ela conversa. E é chocante, você vai ficar chocada como eu fico às vezes. Às vezes a minha filha recebe mensagens de amigas, né? Com uma linguagem tão chula, tão baixa. E eu olho, e aí é claro que eu não vou falar na hora que eu tô nervosa, que eu tenho vontade de gritar de desespero. Eu vou esperar o momento certo e aí eu trago isso, né? Nas reuniões de família, que eu falo pra vocês, todos os pais precisam fazer reuniões de família todas as semanas. Onde eu aprendi isso com o meu próprio pai, quando ele começou a trazer para minha família a metodologia do amor exigente. O amor exigente é uma metodologia que eu amo, que eu fui criada na minha adolescência. Eu tive uma educação militar, né? O filho do meu pai é major. Porque o meu pai realmente foi uma pessoa muito presente, sabe? E eu desconsiderei muitas vezes essa super autoridade do meu pai como uma coisa tóxica. E hoje, olhando para trás e olhando as pessoas que tiveram pais completamente omissos, eu vejo que o meu pai e a minha mãe, eles criaram bons seres humanos, que sou eu, meu irmão e minha irmã. Mesmo com os erros, né? Mesmo com as coisas que eles faziam, que às vezes eram um pouco exagerados, e que hoje eu busco não repetir com os meus pais, com os meus filhos, mas eu tenho muita gratidão por ter tido uma criação assim, que era me cobrado muita responsabilidade, que era me cobrado muito valores e princípios. E eu acho que é isso que eu tento transbordar hoje para os meus filhos, né? O deixa fazer o que quer, vai dar tudo certo. A gente precisa dar liberdade. Esse não é o melhor jeito da gente criar filhos. E para encerrar, eu quero falar um pouquinho, né, de 5 coisas que eu quero trazer para vocês. Defina regras claras, né? O seu filho não pode ter dúvidas do que é permitido, do que não é permitido dentro da sua casa. Crie momentos de conversa. É muito importante que a gente converse com os nossos filhos, que a gente não seja só aquela pessoa que impõe e pronto, acabou porque eu estou falando. Não, a gente precisa encontrar espaços de conversa. Se a gente não encontra espaço de conversa, a gente fica engolido pelo dia a dia. Então, um momento de conversa aqui em casa, todo mundo senta na mesa para comer e não tem celular. E isso há anos, e tem uma placa. É feia, é horrorosa. A visita olha e fala, nossa. Tem uma placa em frente à mesa de jantar, não é permitido celular. Feio mas é assim que eu preciso lembrar meus filhos todo o tempo todo, de que na mesa a gente não usa celular. Acompanhe de perto as redes sociais, siga os filhos de vocês. Né? Rede social, aliás, segundo a própria rede social, ela é para maior de 18 anos. Ah, Aline, mas não dá, porque todos os amigos têm. Tá,
Se o seu filho usa rede social, permita que ele use a rede social, desde que você siga e você tenha acesso. Quando você clica lá no explorar da rede social, você vê, o próprio algoritmo te direciona para que seu filho costuma procurar e assistir. Então esteja atento. Google, histórico. Eu olho o histórico dos meus filhos sempre. O que é que eles estão vendo, o que é que eles estão pesquisando. Para que assim eu consiga direcionar as conversas. Eles sabem que eu olho, né? Mas, enfim, pode apagar o histórico? Pode. Mas eu tô sempre olhando. Então, assim, uma hora esquece de apagar e aí eu sei. Porque se você não sabe, você não tem como ajudar. Os nossos filhos não podem correr de nós quando eles têm problemas e dificuldades. Eles precisam correr para nós. Então, é preciso estabelecer esse diálogo, essa conversa franca. E eu digo para eles o porquê eu faço isso. Eles se incomodam? Claro. Eles falam, nossa, mãe, todos os meus amigos têm privacidade. Eu falo, então, mas aqui é assim que a banda toca. Quando você for para sua casa, ganhar o seu próprio dinheiro, tiver a sua própria vida, você escolhe a privacidade. Você vai ter a privacidade que você quiser, porque você já está por si mesmo. Enquanto você está sob a minha responsabilidade, privacidade nas redes sociais não é um combinado aqui em casa, tá? Então, isso é uma coisa que eu tô trazendo para vocês e vocês ouçam e vejam se faz sentido. Seja um modelo para o seu filho, né? Eu acho que isso é muito importante. O pai, ele perde um pouco a forma como ele lida com as próprias emoções, tá? Então, os nossos filhos, eles não observam aquilo que a gente fala para eles fazerem, mas eles observam quem a gente é. Esse é o ponto, tá? E ensine educação digital. A gente precisa mostrar tudo que existe nas redes sociais, tudo que é tóxico e ter essas conversas. Educação digital é algo fundamental para ensinar os nossos filhos, tá? E para finalizar, eu quero deixar um desafio para vocês por uma semana. Observe a rotina das telas da sua casa e comece a perceber a sua postura enquanto pai e mãe. Se você é uma pessoa que está sempre nas telas, que está sempre olhando para a tela do celular ao invés do rosto do seu filho, comece a observar isso, porque só existe mudança quando a gente tem consciência. E quando a gente vê, é aquilo que eu falo, aquilo que eu vi não dá para desver. Então aquilo que eu vi, agora eu tenho consciência para modificar. E contem comigo sempre que tiverem assuntos assim urgentes, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima.